Bom dia, paz. O pessoal tá chegando. Paz, Mandiana, tudo bem? Bela. Vamos começar mais um dia? Bom dia, Bá, lindeza. Vamos cantar? Cante comigo. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Amém? Vamos buscar, invocar o Senhor, aclamar ao Senhor, né? Quando nós fazemos isso, nós trazemos a nossa mentalidade que Ele é, a grandeza que Ele é. E você não se cansa de falar isso? Eu não me canso, gente, porque só se eu sou um ser humano muito diferente de você, né? Porque às vezes, né, no dia de ontem, eu tive um contato com Deus, eu busquei a Deus, Ele renovou a minha mente, mas hoje, às vezes você acorda desanimado, cansado, frustrado, decepcionado, e aí você começa a ver as coisas da vida, a carne, e aí você tem que de novo renovar essa mente. Opa, peraí, o meu Deus é grande, Ele é bom, Ele tá no controle, né? Só se eu sou uma pessoa muito diferente de todo mundo, mas eu tenho a impressão que não. Então nós temos que toda manhã aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Senhor. Incomparáveis são as suas promessas para mim. Então você está declarando e você começa a renovar sua mente, o seu entendimento no que o Senhor é. Infelizmente, depois que o pecado entrou no mundo, ele deturpou muito, e a nossa memória ela é curta, né? Infelizmente, a nossa memória ela é curta. Amém? Glória a Deus. Bom dia a todos, paz a todos. Pegue sua Bíblia aí, vamos ler a palavra. Hoje nós estamos em Marcos capítulo 4. Cante ao Senhor, apresente a Ele, né? Sempre. Louvores. O Senhor habita no meio dos louvores. Então você chama a presença do Senhor para mais perto, para aumentar a intensidade. Amém? Marcos capítulo 4, a parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12 interrogaram-no acerca da parábola.
E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Aqui tem um princípio, né, das parábolas de Jesus, que diz que nós compreendemos essa, nós, né, entenderemos as outras. Quer dizer, a metodologia que Deus utilizava era por meio de parábolas. Sempre Jesus falava através de parábolas. Versículo 12 de Marcos 4. Para que vendo, 14. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas... Peraí que eu me perdi. 15. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, logo se ofendem. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas entram, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Então, gente, a palavra semeador é muito rica, mas o que nós temos que perceber é que tipo de terra que nós temos jogado a palavra de Deus em nós. Né? Eu não quero, obviamente, nós também somos semeadores, nós também semeamos a palavra para outras pessoas, mas como está a terra do coração do outro, é uma responsabilidade do outro. Agora a nossa, a terra do nosso coração, como que está? Incrédula. Tudo que você vai e recebe uma palavra, seja do pastor, seja do líder, seja de... Enfim, só que se o seu coração... eu não confio mais, eu tô frustrado, todo mundo é errado. Se o seu coração estiver assim, com certeza não vai ter raiz. Então pode ser a palavra mais, não que tenha uma palavra mais revelada, mas você entende? Às vezes a palavra mais rema de Deus, uma palavra revelada direto para o seu coração. Se o seu coração não tiver com uma terra boa, querendo receber, esconder essa semente, né? Que nem fala, se for muito raso, a semente não vai conseguir criar profundidade. Então, às vezes, a gente fala, ai, Deus não tá falando comigo. O problema, às vezes, não é. Às vezes, Deus tá semeando. Através de mim, que tô aqui pela manhã, alguém que vai na tua casa, que te visita, alguém que discipule a sua vida, mas se a terra do seu coração não tiver preparada, não quiser absorver e você não se cavar, né? Cavar dentro de você. Não, Senhor, pode pôr lá no fundo, porque eu vou esconder. É isso. Eu vou esconder a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nós temos sempre, gente, parte de responsabilidade. E às vezes você recebe uma palavra hoje que nem era o que você queria ouvir. Nem era. Às vezes você vai ser corrigido pelo Senhor e nem era isso que você queria. Mas esconde isso. E deixa criar raiz. E lá na frente você vai falar, meu Deus, como eu estava soberba. Eu não ouvia ninguém. Nem Deus falando eu queria mais ouvir. Eu peço perdão pelos meus pecados, pelo meu orgulho de achar que eu sempre estou certa. Você está entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã para você? Amém? Esconde essa palavra. Não entendi nada, mas eu vou cavar, vou deixar ela aqui e vou ficar meditando. E eu vou ficar meditando, mas tem que ser profundo para criar raízes. Gente, cria raiz de um dia para o outro. Às vezes, algumas pessoas me assustam. São pessoas que falam comigo hoje. Não, Ju, eu vou fazer isso. Eu vou ficar diante da palavra de Deus. Eu vou...
dá uma semana a pessoa muda tudo. Não, eu vou fazer do meu jeito mesmo que não tá dando certo. Gente, uma semana não cria raiz de nada, gente. E dependendo do que o Senhor precisa fazer na sua vida, nem um mês. E dependendo, nem um ano. Só que nós queremos, fast food. Em nome de Jesus. Vamos abrir o nosso coração. Deixar a terra fofinha. Falar, Deus, pode vir. É uma boa terra. Porque a gente reclama da palavra que está sendo semeada na nossa vida. Mas a gente não vê a responsabilidade do solo que nós temos entregado a essa semente. Vamos continuar? Vamos lá, Marcos capítulo 4, versículo 21. E disse-lhes, vem, porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Candeia era tipo uma lamparina. Não vem antes para se colocar no velador, no lugar alto? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tens, lhe será tirado. Versículo 26 de Marcos, capítulo 4. Desculpa aí, gente. A parábola da semente, e dizia, o reino de Deus é semelhante como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque é chegada a ceifa. Então aqui está falando que a terra por si mesma ela é frutífera. A parábola do grão de mostarda. E dizia, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeada, cresce e faz-se a maior das hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava, em particular, aos seus discípulos. Novamente, ele vai falar da terra, de esconder a terra. Às vezes o que eu estou lançando hoje para você é uma sementinha, você fala, Ju, isso não vai mudar a minha história. É uma sementinha, deixa ela aí dentro e vai cultivando ela e o reino de Deus vai crescer dentro de você e de um grão se mostrar, vai ser a maior das hortaliças, né? O problema é que a gente vê uma semente e a gente ignora. Ah, é muito pouco, isso não muda minha história, isso não muda meu casamento, isso não muda o meu ministério. Espera, só dá uma boa terra, né, para essa semente. Porque é o Senhor mesmo que dá o crescimento. Vamos continuar? Marcos capítulo 5, versículo 35. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Gente, que nós possamos aprender nesse dia. Trabalha na terra do seu coração, né? Deixa essa semente cair aí dentro. Fica hoje, fala, Senhor, eu quero que essa semente do teu reino cresça em mim.
E o que é o reino, gente? O reino é a extensão de Deus dentro de nós. É quando nós, né, deixamos o que tem lá no céu entrar dentro de nós. Então, vai ser do dia para a noite? Não. Você já viu plantar uma semente hoje? Até o feijão, que é aquela que brota, a gente lá na escola coloca nos potinhos, né? Não é verdade? Não é um dia para o outro. Às vezes demora 2, 3 dias para brotar. Gente, em nome de Jesus, dê tempo. Fica meditando e esconde a palavra no seu coração. Amém? Abba, Pai, nós oramos nesse dia. Abba, muitas vezes nós somos tão negligentes. Perdão, Senhor, perdão por sermos soberbos, orgulhosos, por querer as coisas sempre do nosso jeito. Perdão, Senhor, perdão. Porque às vezes, Senhor, queremos que as coisas cresçam e frutifiquem no nosso tempo, e quando isso não acontece, nós desistimos. E quando nós não damos profundidade para a tua semente, ela cai e as aves do céu, que são os demônios, vêm e roubam de nós a semente tão pura que o Senhor quer colocar em nós. E muitas vezes nós ficamos tão preocupados com as coisas dessa vida e nós não deixamos que isso sufoque as preocupações, as aflições. Ajuda-nos, Senhor, a ir mais profundos. Ajuda-nos a irmos mais profundos. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Limpa o nosso coração, Senhor. Perdoa-nos nessa manhã. Ajuda-nos a esconder essa semente que está sendo lançada hoje, durante esses dias, e que no tempo certo ela possa crescer. Senão sempre viveremos, Senhor, infrutíferos. Faz da terra dos nossos corações, Senhor, frutificar. Ajuda-nos, Senhor. E que ajuda-nos também a fazer a nossa parte. Nós dependemos do Senhor. A nos abrir mais. A estarmos, Senhor, nus diante do Senhor. Transparentes. Sem máscaras. Em nome de Jesus. Amém? Vai agora ali. Continue orando com o Senhor. E vai declarando, Senhor, me perdoa. Porque eu fui incrédula. Tudo que eu recebi, eu já estava incrédula, eu já estava desacreditada, eu já estava frustrada, nada eu recebia. E talvez você desperdiçou muitas sementes que Deus enviou para a sua vida. Mas hoje é um novo dia, esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar e regozijar nele. É um dia de recomeço. Recomece hoje. Eu já recomecei 1000 vezes. Recomece 1001 vezes. Amém? Ainda dá tempo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, que tudo estiver bem. Amanhã nós estamos aqui, 6h15 da manhã, para esse tempo. Encerro a live, mas não encerre o seu devocional. Amém? Deus te abençoe.